Continuando a nossa aula de reclamatória trabalhista no e-social, e nós já estávamos falando de como que é atualmente, como que será, e falamos inclusive do nosso primeiro arquivo do S2500, onde a gente envia por CPF, mesmo que seja um processo coletivo, tá? Com vários trabalhadores no mesmo processo, nós vamos enviar um 2500 para cada trabalhador. Por quê? O 2500 ele é por reclamante, tá? Ele define todas as informações de reclamação do processo daquele reclamante. E, e as bases de cálculos, os valores, tudo que ele reclamou, tudo que foi sentenciado, tudo que foi acordado, tudo que foi definido ali no final do processo. E eu vou compartilhar a tela com vocês para que a gente continue aqui o nosso estudo. E fiquem até o final que eu vou liberar esse material aqui para vocês também, ok? Muito bem. Então, nós estávamos falando de tudo que entra nesse evento 2500, inclusive que a gente precisa aprender a analisar o processo para ver se o que veio ali da advocacia é aquilo mesmo, se as verbas realmente são indenizatórias ou não. Eu sei que existe hoje muito do advogado, de repente, entrar em acordo ali com o juiz e falar assim: ah, excelência, coloca tudo como verbas indenizatórias. Para a empresa não precisar recolher imposto, tal, e isso acontece bastante, mas dependendo agora, né, da situação, já não dá mais para fazer isso. Por quê? Porque nós vamos ter que analisar o processo e definir ali o que realmente foi concedido. E o juiz, ele define ali na sentença final, ou a comissão de conciliação prévia define no acordo final, tudo aquilo que está sendo pago, tá? Então, será discriminado se está sendo pago diferença salarial, horas extraordinárias, existe um cálculo, né, oficial que é realizado. Então, tudo isso nós temos que aprender a analisar para fazer corretamente, tá bom? Agora vamos falar do próximo evento, que é o 2501. Informações dos tributos decorrentes do processo trabalhista. Esse arquivo é o arquivo que vai gerar a nossa DCTF Web com os valores do DARF exclusivo da reclamatória trabalhista, tá? Então, esse aqui eu vou fazer, vamos supor que, vamos voltar na ideia do processo coletivo, de 3 funcionários. Aqui eu não vou fazer um 2501 para cada funcionário, eu vou fazer o 2501 para cada parcela e eu posso colocar os três juntos, tá? Por quê? Porque ele vai ter como base o 2500 e a Receita Federal já sabe que naquela parcela tem 3 funcionários reclamantes no mesmo processo. Então, nós vamos, neste evento, informar os valores de imposto de renda, ok? E das contribuições previdenciárias, inclusive destinadas a terceiros, incidentes sobre as bases de cálculos constantes das decisões condenatórias e homologatórias de acordos proferidos nos processos perante a Justiça e dos acordos que foram informados no evento S2500, certo? Então, eu já vi muitos casos em que a pessoa, na hora de gerar, por exemplo, o INSS, de processo trabalhista, a pessoa não sabia se colocava só parte de segurados, se colocava só segurados e CPP, que é a contribuição patronal, se entrava RAT, se entrava terceiros ou não. Então, gente, tomem cuidado, porque antes a gente, né, fazia e recolhia e quase não se tinha fiscalização, porque a Receita Federal não tinha dados suficientes para fiscalizar. Porém, agora, com todas as informações do S2500 e do processo, a Receita Federal terá como checar cada informação do processo, ok? E também a questão dos recolhimentos. E, Luciana, como eu sei se tem terceiro, se tem RAT, depende da tributação da sua empresa. Depende do terceiros, depende do FPAS.
tá? Do código de FPAS, que vai definir o percentual de terceiros. O RAT depende do CNAE, da atividade da empresa, que pode ser 1, 2 ou 3% vezes RAT, vezes FAP. Então, tem toda uma classificação tributária das empresas. Se a Simples Nacional é de um jeito, se a empresa de tributação normal, lucro real, lucro presumido é de outro jeito. Então, tudo isso eu ensino no meu curso de especialista de departamento de pessoal. Então, minhas alunas já sabem como definir, como encontrar quando a empresa é de um jeito ou de outro, como que classifica o FPAS, RAT, PAP, tudo. Então, tome cuidado para não errar em relação a isso, tá bom? Prazo de envio do 2501 é o mesmo do 2500, tá? Até o dia 15 do mês seguinte à data da decisão da sentença, da homologação do acordo ou do trânsito em julgado da liquidação ou da celebração do acordo perante o CCCP, ok? Ou NINTER. Então, lembrando que é a mesma coisa, esse prazo pode ser antecipado para fins de cumprimento de obrigação decorrentes da decisão judicial. Então, cuidado, porque pode ser que esse prazo seja antecipado. Portanto, sempre verifiquem, de preferência por e-mail, com o seu advogado. Tem alguma definição na sentença ou no acordo de antecipação do prazo? Tem alguma informação sobre o prazo? Por quê? Porque pode ser que o processo traga prazos. Já vi inúmeros desses. Olha, tenha 10 dias dessa data para recolher INSS, imposto de renda, fundo de garantia, enfim, tá? Tem 15 dias, tem 20 dias, e às vezes está lá no começo do mês. Então, esse dia 15 é o prazo máximo e nós vamos sempre checar se existe alguma antecipação. Este evento não deve ser utilizado para prestar informações de processos da competência da Justiça Comum ou Justiça Federal. Somente Justiça do Trabalho, certo? Então, tomem muito cuidado em relação a isso. Não é todo o processo que chega na sua mão que vai para o e-social, tá? Existe, por exemplo, o trabalhador entrou com um processo contra a Receita Federal para que ele não pague, não retenha INSS ou imposto de renda dele sobre tal valor específico, tal gratificação lá do olerite dele. E às vezes ele ganha esse processo. Gente, é justiça comum, tá? Então, tudo que for justiça comum, justiça federal, não entra no e-social, somente justiça do trabalho, tá? Então, fiquem atentos a isso para não correr o risco de inventar um processo que não deve ser enviado. Não deve ser enviado também, não, se não houver INSS ou imposto de renda a recolher. Como assim, Luciana? O 2501 você só manda se tiver INSS e imposto de renda a recolher, tá? Se não tiver, você só manda o 2500. Estamos claros? Então, independente de qualquer coisa, é Justiça do Trabalho, fechou a partir de 1º de abril, nós vamos enviar o 2500. Mas, se não tem recolhimento de INSS e não tem recolhimento de imposto de renda, eu não vou mandar o 2501, só o 2500. Só o primeiro, que refere-se aos dados do processo do reclamante, do tipo de contrato, da empresa, aí sim eu vou mandar o 2500, sempre, tá? E ele vai alimentar as questões de FGTS. Então, Luciana, eu tenho um processo que tem FGTS, mas não tem INSS, não tem imposto de renda. Eu mando só o 2500, que ele já vai alimentar o futuro FGTS digital, tá bom? Futuro. Por enquanto, vamos fazer GFIP, certo? Agora, não tem INSS, não tem imposto de renda, não vou enviar. Eu vou até pintar esse aqui, gente, de outra cor, para chamar a atenção. Isso, tá? Não deve ser enviado se não tiver imposto de renda no INSS. Por quê? Porque é ele que gera dessa TF Web, ok?
Deve ser enviado um evento de 2501 para cada processo trabalhista, independentemente do número de trabalhadores incluídos nesse processo como parte, como, por exemplo, um processo coletivo. Então, vamos supor que um processo coletivo, e no coletivo, independente do que cada um pediu, tá? O processo será pago em 5 parcelas. Nós vamos enviar 5 S2501, um para cada parcela. Não precisa ser um para cada trabalhador. Se é coletivo e é o mesmo processo, é um para cada parcela. Então, eu envio, gero a DCTF Web. Luciana, essa DCTF Web, ela é junto com a DCTF Web do mês? Não. É uma DCTF Web totalmente separada. Vai aparecer lá. DCTF Web, reclamatória trabalhista ou processo trabalhista, enfim, separado. Aí você entrega, confere, entrega ela e gera o DARF exclusivo do processo, tá? No próximo mês, na próxima parcela, você envia outro 2501 e vai gerar uma nova DCTF Web, você confere, entrega, gera o novo DARF, até terminar as 5 parcelas. Percebe? O 2500 eu só vou enviar uma única vez. O 2501 eu vou enviar para cada parcela que eu tiver recolhimento de INSS e imposto de renda, ou só imposto de renda, ou só INSS, dependendo da situação, tá bom? Todavia, se a decisão judicial ou acordada autorizar o pagamento dos valores devidos em parcelas, para cada parcela quitada é transmitido um evento 2501, a fim de registrar as competências e os tributos que estão sendo quitadas em cada parcela. Então, é isso. Quita a parcela, a gente entrega, vamos supor, quitou a parcela em maio, certo? Eu tenho até 15 de abril para entregar o 2501, fechar a DCTF Web da reclamatória trabalhista, gerar o DARF para recolher. Tudo bem? Então, lembrando que o 2500 eu envio uma vez só, 2501 eu envio a cada parcela. Então, aqui ele tem até um exemplo, que eu peguei inclusive do próprio manual, em função de uma ação trabalhista com 10 reclamantes, pleiteando diferenças de horas extras, né? Eu vou enviar 10 eventos do 2500, um para cada CPF, lembra que o 2500 é por reclamante? E vou enviar um evento 2501 com um detalhamento para cada um dos 10 trabalhadores, dos valores das bases de cálculo, dos tributos devidos, enfim. Então, eu envio somente um evento 2501 e aqui eu posso incluir todos os 10 trabalhadores, certo? Por quê? Porque aqui é por pagamento por processo. Mas, Luciana, eu tenho vários trabalhadores, várias parcelas, mas são vários processos diferentes. Gente, é por processo, tá? Aqui eu estou dando um exemplo que dá para você fazer junto se for processo coletivo. Se for processo individual, é um para cada processo. Tá bom? Então, essas são as informações principais. A partir do momento que eu mando o 2501, ele libera a DCTF Web lá no ECAC, eu vou fazer a conferência dessa DCTF Web exclusiva de processo trabalhista, vou fechar, fazer a transmissão dela e vou gerar o DARF para recolhimento. Nesse DARF já vai ter o imposto de renda, nesse DARF já vai ter o INSS, tá bom? Então, fiquem atentos que essas são as informações principais, os maiores detalhes aí que você precisa ficar atento, não perder prazo, começar a acompanhar a questão da análise do processo, começar a entender a linguagem jurídica, tá bom? E eu quero repetir aqui uma pergunta, aqui na gravação, certo? De uma participante aqui da live, onde ela disse, Luciana, e dos processos que eu estou pagando parcela ainda, e vou pagar ainda por um tempo? Eu migro para o e-social do CTF Web ou continuo como eu estou fazendo? Continua como está fazendo. Então, para processos anteriores,
que foram fechados até 31 de março de 2023, eu vou entregar GFIP 650 ou 660, vou fazer a GPS 2909, ou código diferente se for SEI ou doméstico, SEI, né? Nem é mais, né? CNO. E, enfim, e vou fazer como eu fazia antes até o final. Nem que isso se estenda para 1 ano, para 2 anos, eu vou fazer desta forma até o final. Mas os processos que encerrarem a partir do dia 1º de abril, nós vamos fazer na nova modalidade. Vamos enviar o 2500 para o e-social com todos os dados do processo, do reclamante, do contrato, das verbas, de tudo que foi definido. E o 2501, se tiver recolhimento de INSS e imposto de renda para cada parcela, tá bom? E caso você esteja vendo essa gravação depois, você pode estar enviando para mim. Vou deixar aqui no YouTube o meu contato. Você pode mandar a sua pergunta, tirar a sua dúvida, ou pode colocar aqui no YouTube mesmo a sua pergunta, e eu vou estar respondendo. E deixa o seu like, compartilha, para ajudar a gente a continuar o trabalho. Um grande abraço e muito obrigada.